mostrar e evidenciar como é que o nosso organismo ele faz para equilibrar determinados sistemas e, ao mesmo tempo, fazer uma renovação importante. Seria, dentre os fatos destacados nessa renovação, a relação de filtragem de substâncias desejáveis ou desejáveis para o organismo. Então, vai haver uma filtração, o organismo vai separar aquilo que é importante permanecer e, da mesma forma, vai fazer uma filtração para eliminar substratos ou subprodutos do metabolismo que não desempenham nenhum efeito fisiológico e não são necessários para o organismo quando ultrapassam determinados limites, né? Então, o sistema renal ele tem alguns objetivos, tem algumas funções fisiológicas para que esse desempenho ele possa ocorrer de forma adequada. Então, dentre essas funções, né, nós geralmente sempre colocamos que, como ocorre filtração, então o que nós podemos dizer? Que exatamente um dos pontos fundamentais é que o rim, né, ele vai ser um elemento chave para eliminar os metabólitos, para eliminar todo o subproduto do metabolismo que é resultante, né, de determinados processos químicos e que, como subproduto, eles são, de forma acumulativa, maléficos dentro do organismo. Então, o rim vai eliminar esses subprodutos, geralmente subprodutos de caracterização oxidativa, né, de pH, geralmente que caracterizam o pH redutor, ou seja, a presença desses subprodutos no sangue, eles levam a uma possível redução do pH. Por quê? Porque tem um organismo que ele é muito mais pró-ácido do que pró-alcalino, evidentemente por causa de todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo e, como consequência disso, né, todos os subprodutos têm essa tendência de fazer com que substâncias de características ácidas possam estar concentradas. Então, o rim vai trabalhar, o rim vai fazer todo esse processo de filtração e vai tirar o excesso, eliminar o excesso para que haja um balanço, haja um equilíbrio, haja uma homeostase. Então, vai fazer a filtração e a excreção, né, de produtos metabólicos, bem como de alguns produtos ou substâncias exógenas também, que são derivados que devem ser eliminados. Uma outra relação, já que nós estamos falando de metabólitos e de substâncias exógenas, é a regulação do pH. Então, o pH ele varia de 7,35 a 7,45, e nós sabemos que abaixo de 7,35 nós vamos ter uma situação de acidez e que acima de 7,45 nós vamos ter uma condição de alcalinidade. Então, esse pH ele flutua num limiar mínimo de 7,35 e num limiar máximo de 7,45. Então, a média ideal é o pH de 7,4. Então, a variação com concentração de metabólicos no sangue, por exemplo, né, especificamente, caracteriza uma tendência de redução do pH. Então, eu tenho lá fosfatos, íons de hidrogênio, são substâncias ácidas. Se eles se acumulam, né, no nosso sangue, se eles não são eliminados na proporção adequada, então nós teremos aí uma tendência ácida. E aí o nosso paciente, ele poderia estar evoluindo para uma acidose metabólica. Outra situação que também coopera diretamente e indiretamente em função do pH, né, pode haver relação e também com a osmolaridade, que é a concentração de água no nosso organismo, seria exatamente a quantidade de eletrólitos que está no plasma. Então, dos sais, das substâncias, esses eletrólitos, eles devem estar também balanceados. Balanceados quer dizer que existe um limiar mínimo e um limiar máximo
quantitativo, que vai expressar, o nosso organismo geralmente ele vai ter os eletrólitos principais, vão efetivamente permanecer no nosso organismo de acordo com a seletividade. Então, eu preciso saber qual é a substância, qual é a sua concentração, e sabemos que os túbulos, né, renais, os túbulos proximais distais, alça descendente, alça de Henle, alça ascendente, túbulos proximais distais e túbulo coletor, são estruturas que estão aptas a trabalhar exatamente nessa potencialidade de reabsorção ou, né, como nós já falamos também, de eliminação do produto, desses produtos metabólicos. Outra situação, né, que nós também temos como análise da função renal, exatamente a questão da quantidade de água no organismo. Essa quantidade de água no organismo vai ser controlada por meio da osmolaridade do plasma. Então, eu posso ganhar ou perder água. Então, existe um volume adequado. Esse ganhar ou perder água me dá uma segunda situação, que é a relação da volemia. E a volemia, tendo um sangue com maior quantidade de água ou com menor quantidade de água, tem correlação também com a pressão arterial, né? E da mesma forma, além de ter correlação com a pressão arterial, nós vamos estabelecer alguns princípios, como o peptídeo natriurético, né, que reage exatamente às pressões em câmaras cardíacas, aumentadas ou diminuídas, fazendo com que o organismo ele possa eliminar líquidos, né? Então, isso é uma análise que vocês vão fazer aí no terceiro problema, em função da osmolaridade e da volemia. Mas o rim, ele vai ter esse controle. A osmolaridade indica a relação da quantidade de água, e a quantidade de água, uma relação direta com a volemia, e aí sim nós começamos a ter outros elos de ligação. Dentre eles aqui, a gente pode destacar a pressão arterial, que também, né, abre um leque para a gente poder incluir aqui sódio, incluir, né, a DH, incluir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, são algumas possibilidades que nós vamos ver mais à frente, trabalhando especificamente sobre esses critérios. E as funções endócrinas, né? Especificamente, eu acabei citando renina, angiotensina, aldosterona, nós podemos ainda citar a formativa da vitamina D e a eritropoetina como aqueles mais comuns, né? Especificamente trabalhando esses conceitos aí das finalidades das funções renais e, basicamente, esse mecanismo excretório ou de reabsorção renal. Bom, como nós analisamos exatamente as condições fisiológicas, o que nos interessa no presente momento é analisar qual é o comportamento renal mediante a passagem de um líquido que vai ser filtrado, né? O ideal é que exista sempre uma relação homeostática, né? Homeostática, isso quer dizer, as funções orgânicas estão trabalhando dentro dos limiares de adequação funcional. Ou seja, eu tenho um pleno funcionamento normal, caracterizado com boas condições orgânicas de funcionamento. Então, para que isso aconteça, o que eu preciso? Um ambiente limpo, né? Acabamos de falar dos metabólitos, o rim vai fazer essa limpeza para a gente de toda e qualquer substância que, né, por meio da filtração, toda e qualquer substância que esteja ultrapassando as suas proporções em quantidade, ou que sejam, né, também resíduos que devem ser retirados do organismo. Os nutrientes, né, por meio da reabsorção, os rins vai permitir que sódio, potássio, cálcio
fosfato, dentre outros elementos, eles sejam mantidos no organismo para que possam desenvolver as suas funções adequadas. E também, né, pensando aqui em relação ao metabolismo, mas agora o metabolismo por meio de uma análise do oxigênio, né, o rim desempenha um papel importante quando houver, né, uma redução do oxigênio levando a uma hipóxia. Então, no caso da hipóxia, nós vamos ter aqui a eritropoetese, que nós vamos estudar também mais à frente, que é a produção de mais hemácias para que se haja a captação do oxigênio. Então, o rim trabalha nesse sentido como um elemento facilitador de possíveis disfunções correlacionadas com a taxa de oxigênio no sangue. Né? E essas relações, essas situações, nos dá aquilo que eu já havia citado anteriormente, né? Que se eu tenho quantidade ideal de eletrólitos, se eu tenho quantidade ideal de nutrientes, e se eu tenho também o não acúmulo, né? Evitando o acúmulo de substâncias que são substâncias indesejáveis, o que vai acontecer? Eu tenho um ambiente funcionando bem. Aliado a isso, eu mantenho as condições ideais da quantidade de água. Tendo quantidade de água homeostática, isso me leva a uma boa volemia e uma boa osmolaridade. Então, essas são as condições ideais que nós precisamos ter. Então, um sangue com a volemia adequada, um organismo hidratado e a retirada de substâncias conhecidas como metabólitos, né? E reabsorção de substâncias desejáveis para o desempenho do nosso organismo. Né? Então, essas relações vão fazer com que o ambiente esteja estável. Então, eu vou ter balanço eu tenho homeostase eu tenho estabilidade específica. Então, aqui as substâncias que nós acabamos de falar, né? E então nós podemos concluir que todo o sangue que passa pela filtração renal, né, ele vai ser extremamente bem filtrado. Então, o rim é uma unidade de filtração extremamente competente, né, porque ele filtra 99% do volume de sangue que passa nele. Apenas 1% é eliminado. E esse 1% ele vai formar a urina. Então, é 99% de capacidade de filtração. E se o rim faz uma filtração, ele é uma unidade filtrante, então nós vamos ter que lembrar que, para poder relacionarmos a capacidade de filtração do rim, nós vamos ter que pensar que existe uma pressão hidrostática, que existe uma pressão colodosmótica específica e que existem coeficientes que destacam o grau de capacidade de filtração em determinadas condições, pensando-se em estruturas adequadas e pensando-se no fluxo, geralmente de sentidos opostos, entre materiais transientes que se deslocam de um lado para o outro. Então, o que nós vamos ver daqui um pouquinho? Exatamente, a pressão do capilar, né? A pressão da cápsula de Bowman, a pressão de dentro dos capilares, que seria a pressão hidrostática. Então, a gente vai ter forças em sentidos contrários, onde a resultante vai ser uma pressão menor, mas uma pressão de filtração. Para isso, existem cálculos que podem ser feitos para a gente poder analisar a taxa de filtração renal. Então, mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação. Então, o rim é um puro filtro. Esse filtro extremamente eficiente e a sua base é diferença de pressão. Quando nós falamos na circulação, aqui está um plano de circulação generalizada. Então, a figura nos mostra, né,
que a partir do momento que nós temos a saída do sangue do coração, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho sangue que vai ser destinado a várias partes do organismo. E uma parte desse sangue, então ele vai vir, né, para os rins, por meio aqui da artéria renal, e depois ele se desloca, né, vai passar, efetuar a filtração, e tem a subsequente saída aqui de uma maneira mais ampla de observar pela veia renal. Agora aqui, esses capilares, as estruturas renais, é o que nos interessa. Então, eu tenho um volume de sangue que chega, vai chegar na arteríola aferente, vai sair pela arteríola eferente, e aqui eu tenho estruturas especializadas no processo de filtração. E tenho também, né, inúmeros elementos que vão agir exatamente sobre outras relações fisiológicas, como a pressão arterial, a produção de hemácias, dentre outros, especificamente. Então, a gente também observa aqui que não é todo o sangue que sai do coração que vem para o rim. Então, a passagem desse sangue aqui ele se faz parcialmente, né? Ou seja, nós temos novamente aqui o coração, né? Então, vamos ver aqui, coração, o lado direito do coração, os pulmões para fazer a renovação entre CO2 e oxigênio, né? O lado esquerdo do coração, e aí nós temos então uma demanda, né? Nessa demanda de 100%, vai ser distribuída e segmentada para outras regiões do corpo, para várias regiões do corpo, e nós vamos ver que para o rim, né, aproximadamente existe aí um valor entre 20% e 25%. Alguns autores até trazem que é de 18% a 25%. Mas então, esse sangue ele passa parcialmente pelo rim, sofre a filtração e depois nós vamos ter novas passagens, ou seja, o ciclo ele se faz, ou ele se completa, se eu considerar os 25% de quantidade de sangue, eu poderia colocar aqui de 4 a 5 vezes, né? Ou 4 a 5 passagens para que ele seja filtrado totalmente. Então, 25% está correlacionado aí com o débito cardíaco em função da sua capacidade. Então, vamos gravar esses 18% a 25% que nós vamos precisar mais à frente. Bom, então, novamente, nós temos aqui uma estrutura, né? Tem a arteríola aferente, arteríola eferente, e aqui os capilares glomerulares. Então, o que vai acontecer? O sangue passa pelos capilares, chega pela arteríola aferente, vai sair pela arteríola eferente, e o fluxo de sangue que entra aqui, exatamente nessas estruturas, elas vão ser controladas por substâncias, ou substâncias constritoras, ou substâncias dilatadoras. Então, para que eu tenha uma adequação dessa normalização, ou do fluxo ideal, nessa quantidade, aqueles limiares entre mínimo e máximo para ter balanço, eu tenho aqui as substâncias, né, como no sistema nervoso simpático, que vão estar atuando aqui, a própria renina, ou prostaglandina, óxido nítrico, que vão ajudar, né, ou vão ajudar, não, vão diretamente exercer a função de manter o calibre desses vasos, dessas arteríolas, dentro de condições ideais para que eu tenha um fluxo sanguíneo renal proporcionalmente fisiológico, né? Ou seja, na faixa de 1.200 ml. Então, olha só, essa é a estrutura por onde vai haver a filtração. Então, aqui, em função dos capilares glomerulares, temos muito mais estruturas para poder analisarmos até que tenhamos, então, a relação da formação da urina. Então, detalhando um pouquinho mais, né, dentro do glomérulo aqui, nós vamos poder observar com essa figura algumas particularidades que ainda não foram citadas.
Então, nós temos aqui o glomérulo, né? Essa parte amarela aqui é a cápsula de Bowman. Nós vamos ter, né, aqui a relação dos ramos arteriais, renais, artéria e veia, né? E aqui nós temos a arteríola aferente, sangue que entra no glomérulo, né? Aqui a arteríola eferente, né? Aquela que sai e forma aqui juntamente a rede de capilares. Então, nós vamos ter uma rede de capilares envolvendo os túbulos renais. E aqui, no glomérulo, ocorre o processo, né, inicial de filtração, e depois forma-se o filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, esse líquido amarelado que está aqui dentro da cápsula de Bowman, ele vai passar pelos túbulos, inicialmente pelo túbulo contorcido proximal, depois ele vem para a alça descendente, né, que já é a alça descendente, vai passar pela alça de Henle, aqui embaixo, né, depois vai em direção à alça ascendente, indo para o túbulo contorcido distal, até chegar no tubo ou no ducto coletor. Então, está aqui o contorcido distal, e aqui nós temos, né, novamente, a última estrutura, que é o ducto coletor. Do ducto coletor, aqui nós temos, então, a formação da urina. Então, todo esse sangue que passa aqui, né, é filtrado dentro daquela questão de 18% a 25%. Aí, aqui ocorrem os processos de reabsorção, aqui ocorrem processos de secreção, bem como, mais distalmente, os processos relacionados com a excreção. Essas são as unidades importantes quando nós ressaltamos e reconhecemos individualmente cada uma delas. E as suas ações, né, o que vai ser reabsorvido, o que vai ser secretado, tem as suas particularidades em cada um dessas localidades que nós vamos ver na próxima fundamentação. Nós vamos analisar, então, aí onde que o sódio é absorvido, onde que o potássio, ou o hidrogênio, onde que tem secreção, onde que tem excreção, onde tem reabsorção sobre essas estruturas. O que hoje me interessa mais falar sobre a questão das pressões, as questões de dados que mostram o rim como uma unidade filtrante. Bom, essa figura, né, ela nos mostra aqui, novamente, prestando bem atenção aqui na cápsula de Bowman, que é a figura onde tem o número 2 aqui, que ele destaca novamente que eu tenho aqui 20% do volume filtrado, né? Então, de 80% a 20% vai ser filtrado, então 100%, 20% é filtrado, os outros 80% seguem pela arteríola aferente, retorna de forma sistêmica, né? Os 20%, em média, né? 19% do líquido vai ser reabsorvido, então aquela capacidade de filtração que eu falei para vocês, e apenas 1%, né, em média, ele vai ser excretado. Então, a eficiência aqui é de 99%, quando se pega o total do líquido que foi filtrado, que forma o filtrado glomerular, e da quantidade de líquido e de substâncias que vão sair, que é a formação da urina, que aí depende. A urina pode ser concentrada em função dos solutos específicos e da osmolaridade que nós podemos observar. Então, aqui eu tenho aqueles 20%, né? Por que 20%? De 18% a 25%. 20% ficou um número bem redondo aqui para poder exemplificar. Da mesma forma, né? Novamente, eu tenho aqui o glomérulo, né? Tenho aqui a cápsula de Bowman, né? E nós vamos ver que pela arteríola aferente vai haver a entrada especificamente do plasma, e todos os solutos, inclusive aqui a proteína, como está destacando, né? E aqui as unidades filtrantes, novamente a formação do filtrado glomerular, e
do sangue que passou, 20% aqui foi filtrado, os outros 80% eles retornam pela arteríola aferente. E aí nós temos novamente aquela relação, que é 1.200 ml por minuto de capacidade de filtração. Ou seja, lembra que eu mostrei uma figura para vocês direcionando 20% para o rim? Então, exatamente essa questão de 20% a 25% do débito cardíaco. Então, o número exato aqui, a gente não tem. Isso pode mudar um pouquinho essas características entre o mínimo e o máximo de indivíduo para indivíduo, né? Mas a média fisiológica fica em torno dessas porcentagens. Deixa eu só dar um detalhe. Ok, aqui um corte transversal. E aí nós vamos ver que eu tenho a arteríola aferente. Então, novamente, o sangue chega, entra, passa, né, pelos capilares glomerulares e eu tenho a arteríola aferente. Então, observem que eu tenho um vaso aqui, né? Então, a minha arteríola é um vaso e esse vaso eu vou ter uma quantidade de líquido aqui dentro, sangue. Então, o que vai acontecer? Como eu tenho um vaso e aqui ele está fechado, todo o volume desse líquido que passa aqui dentro desses capilares, eles exercem uma força. Então, tem uma força exercida do interior desses vasos para a parede do vaso. Então, esse interior está relacionado exatamente com a quantidade de sangue que está passando. Então, essa quantidade de sangue dentro desses capilares, né, glomerulares, nós chamamos de pressão hidrostática. Está dentro. Simultaneamente, nós observamos, né, que fora desses capilares, nós temos outras estruturas. Ou seja, nós temos estruturas por onde eu não tenho a passagem específica de um fluxo líquido, mas eu tenho forças que se opõem exatamente a essa pressão de dentro do capilar para fora. Então, isso quer dizer que, quando eu analiso esse vaso, a pressão interna, exercida de interno para fora, nós chamamos de pressão hidrostática. Mas também existem pressões de fora sobre a parede desse vaso. E essa pressão aqui, ela é exercida por líquidos que estão fora dos capilares, que nós chamamos aqui de líquidos intersticiais, e por isso nós temos aqui uma pressão colodosmótica, ok? Eu tenho pressão da cápsula de Bowman, que é essa pressão colodosmótica, eu tenho pressão dentro dos capilares, que é a pressão hidrostática, e eu tenho as variações específicas que nós já vamos ver, né? São coeficientes ou deltas de variação de pressão. Então, quando eu quero processo de filtração, eu preciso fazer essa análise, pois não? Eu não entendi o que é pressão coloidosmótica. Você vai entender daqui um pouquinho, mas vou tentar te explicar de novo, né? Eu tenho slides melhores falando sobre isso. Eu aproveitei aqui só para a gente poder destacar. Mas imagina o seguinte, né? Imagina que toda a quantidade de líquido que está fora e de tecidos que estão fora desses vasos exercem pressão sobre esses glomérulos. Concorda comigo? Sim. Vamos pensar. Eu tenho aqui essa parte vermelha escura, né? Ele vai ser um filtrado glomerular. Então, esse filtrado glomerular é uma quantidade de líquido que vai produzir essa pressão da cápsula de Bowman. Por quê? Esse líquido que foi filtrado, que vai vir aqui para os túbulos, né? Vai vir para os túbulos proximais e distais, ele é chamado de filtrado glomerular. De onde ele foi filtrado? Aqui de dentro, exatamente de dentro desses capilares. Então, aqui nos capilares, internamente, eu tenho o fluxo sanguíneo. Aí, o que vai acontecer? Esse sangue, ele vai passar por um processo de filtração, no qual vai resultar num filtrado glomerular. Então,
Dentro da cápsula de Bowman, eu tenho uma pressão exercida sobre esses vasos. Então, essa é uma pressão chamada colodosmótica, que é uma pressão exercida do lado de fora para a parede desses capilares. Agora, dentro dos capilares, eu tenho sangue, né? Aqui, nesse caso, do glomérulo. E esse sangue aqui, ele exerce uma pressão da passagem desse fluxo. Imagina uma mangueira. Você abre a torneira, uma mangueira que ela tem uma certa elasticidade. Se você abre pouco a torneira, você vê que a água passa e ocorre um aumento da pressão, né? Como se ela se estendesse. Se eu abrir a mangueira mais intensamente, ela vai dilatar mais. Essa é uma pressão hidrostática, está dentro da mangueira. Essa mangueira aqui, para mim, são esses capilares glomerulares. Quanto mais sangue vem aqui, mais pressão eu tenho nessas estruturas. E fora desses capilares, eu tenho o glomérulo, né? Então, olha só aqui, ó. Eu tenho os capilares, que são essas estruturas internas, e todo esse azul aqui, ó, todo esse azul também faz pressão sobre essas estruturas. Ou seja, essa pressão é a pressão da cápsula de Bowman, porque é uma pressão de líquidos, né, uma pressão de líquido intersticial ou colodosmótico, que vai forçar, né, cria uma força sobre a parede dos vasos. Então, são duas forças contrárias, uma de dentro dos vasos para a parede ou para fora, e outra de fora dos vasos contra os vasos. Então, colodosmótica, que está fora dos vasos, hidrostática, que está dentro dos vasos. Entendeu? Sim, entendi. Mas calma aí que tem algumas figurinhas aí, alguns slides que vai ainda melhorar mais essa informação, tá? Quem que perguntou? A Sofia, da turma. Tá bom, Sofia. É só para eu lembrar aqui e falar, Sofia, lembra, ó, que esse slide é aquele detalhe que nós estávamos conversando. Bom, então, essa relação da filtração específica renal, nós temos a formação do fluxo sanguíneo renal. Então, fluxo sanguíneo renal, né, tem uma relação de 20% a 25% do débito cardíaco. Isso quer dizer que esses rins têm a capacidade de filtrar 1.200 ml por minuto. Então, vamos guardar aqui, ó, fluxo sanguíneo renal, a quantidade total de sangue que passa nos rins, né? Então, ele vai ser o tempo todo analisado e medido para que esses rins mantenham, né, essa base de filtração, para que eu tenha a quantidade ideal de urina, para que eu tenha a reabsorção adequada de determinados elementos e para que haja também a retirada de metabólitos dentro dos lineares fisiológicos. Quando nós analisamos a quantidade de sangue, né, que vai ser filtrado, então olha só, fluxo sanguíneo renal, 1.200 ml. Agora, para eu saber, né, essa relação entre a filtração que ocorre e ter uma ideia do volume que vai ser produzido de urina, nós vamos especificamente pegar o fluxo sanguíneo renal arterial, que é o fluxo sanguíneo renal que entra, né, e aí subtrair pelo fluxo sanguíneo renal venoso, que aí tem o fluxo de saída, então é fluxo de entrada e fluxo de saída. O fluxo de entrada, que é o renal arterial, é de 1.200, e o de saída, ele é de 1.199. Então, aí nós conseguimos observar, dentro daqueles percentuais de filtração, que a subtração do fluxo sanguíneo renal arterial pelo fluxo sanguíneo renal venoso, que é o fluxo de saída, vai nos dar aqui 1 ml por minuto de fluxo urinário. Então, a subtração entre o arterial e o venoso, né, consiste na identificação do fluxo urinário. Então, esse 1 ml se estabelece dentro desses limites. Então, 99% de água filtrada, conforme eu já havia até citado para vocês. Então, é uma alta eficiência. Quando eu falo da
da relação da filtração, então, o fluxo plasmático renal. Vamos pensar nesse dado, porque eu vou usar esses 600 ml mais à frente. Então, se eu falo de fluxo plasmático renal, né, eu tenho que descontar a relação do hematrócito, né, porque o hematrócito, ele não faz parte especificamente dessa relação de filtragem do rim. Então, se eu desconto o hematrócito, que é 45%, o que vai sobrar? Sobra 55%, né? Que é esse 0,55. Então, fluxo plasmático renal, eu tenho 0,55 vezes 1.200, que é essa quantidade do fluxo sanguíneo renal. Isso vai me dar um fluxo plasmático renal de 660 ml. Em outros, né, de outra forma de analisar, ou de outra forma de visualizar, eu volto naquela relação da capacidade de filtração. Essa capacidade de filtração, né, é aqui no mínimo de 18% do plasma, podendo chegar até os 25%. Então, se eu considerar 660 ml é exatamente o fluxo plasmático, né, renal, e eu multiplicar pela taxa, né, de porcentagem de filtração a cada passagem do sangue, de acordo com o débito cardíaco, nós vamos ter 118,8 ml por minuto. Em 24 horas, o que nós temos? Né? Variando, é claro que eu coloquei 0,18, mas eu poderia ter um pouco mais. Então, nós temos em 24 horas aproximadamente 170, 180 litros, né, de sangue filtrados especificamente. Claro, a gente não tem tudo isso de sangue, mas é a passagem. Então, a passagem de 180 litros do fluxo sanguíneo por esse processo de filtração realizado pelo rim, né? Então, o que acontece? É mais ou menos aí 50 vezes por dia. E de 170 a 180 é 1,5 litro, né? Que geralmente vai ser eliminado. Então, novamente, está aqui, ó, a média de eliminação de 1,5. Agora, essa eliminação, ela pode ser afetada, né, de algumas formas, especificamente em função da concentração de urina, em função da osmolaridade, da quantidade de água. Isso nós vamos analisar qual que é esse comportamento um pouco mais à frente. Então, 180 litros por dia, 50 vezes ao dia a passagem total aí do sangue, é um órgão que trabalha bastante, né? Então, na falta desse órgão, na falência desse órgão, nós vamos ter um problema muito sério. Por quê? Eu vou ter acúmulo de metabólitos, com isso eu vou ter também dificuldade na reabsorção de substâncias extremamente importantes. Isso pode evoluir e levar a uma falência renal. Então, se ocorrer a falência renal, aí não tem jeito, né? Tem que fazer hemodiálise ou transplante de órgãos, né? Receber um rim novo aí para poder compensar toda essa perda. Bom, então, eu vou insistir nas figuras para a gente poder pensar melhor nessas questões. Olha só, aqui eu tenho novamente o glomérulo, aqui eu tenho a cápsula de Bowman, e aqui nós já vamos ver, né, que aqui em volta, essa estrutura mais arroxeada, próximo do azul ou mais azul escura, né, o que vai acontecer? São processos já aqui de elementos que foram filtrados. Então, ocorre a filtração, esses elementos filtrados vão para os túbulos, e aqui ocorre um processo de reabsorção, cada elemento de acordo com a estrutura, a facilidade que aquelas estruturas têm, ou afinidade por sua captação. Aqui eu tenho o glomérulo novamente, então, aqui dentro do glomérulo, força hidrostática, essa parte azul escura aqui, são forças opostas. Então, aqui é a pressão da cápsula glomerular. Tem uma pressão sobre essa estrutura e vice-versa, conforme nós havíamos falado um pouco anteriormente. E aí, então, torna-se extremamente importante
reabsorver esses produtos, né? E da mesma forma eliminar aqueles que são indesejáveis, exatamente para não ter aquelas complicações correlacionadas com as doenças renais crônicas, principalmente aí a relação da má filtração e de todas as consequências que esse processo pode nos trazer. Bom, olha só, Sofia, agora nós chegamos naquelas imagens que ainda havia um pouco de dúvida, né? Então, vamos pensar aqui, ó, vamos aqui em cima. Eu tenho esse laranja aqui mais escuro, né? E esse laranja mais claro. Então, esse laranja mais claro aqui é o espaço de Bowman. E aqui, né, o que eu tenho? Eu tenho aqui um capilar glomerular, né? Se eu voltar aqui, ó, capilar glomerular, esse vermelho. E a pressão da cápsula de Bowman, esse azul escuro aqui, ó. Então, essa relação, ela nos é dada novamente aqui, ó. Pressão do capilar, né, ou da cápsula de Bowman. E aqui nós vamos ter alguns outros elementos. Aqui dentro do capilar glomerular, eu tenho exatamente a pressão sanguínea do capilar glomerular. Então, pressão sanguínea do capilar glomerular. Aqui, a pressão da cápsula de Bowman, que é a pressão do líquido da cápsula de Bowman. E essa estrutura oferece pressão sobre o capilar glomerular. Então, o espaço de Bowman e todos os seus componentes líquidos fazem uma pressão no sentido contra o capilar glomerular. Da mesma forma, né, esse líquido contido dentro do capilar glomerular, ele faz pressão em direção à cápsula de Bowman, né? E aí nós temos que considerar que existe exatamente, né, uma relação de uma força osmótica. Essa força osmótica é exatamente aquela força osmótica, ou colorosmótica, que também ela é contra o capilar glomerular. Então, é uma força devido aqui a constituintes do plasma, principalmente as proteínas, né? Que é chamado aqui do pi do capilar glomerular. Então, eu tenho três forças, né, que é a pressão sanguínea do capilar glomerular, PCV. Eu tenho aqui a força osmótica, todos oferecendo uma pressão sobre o capilar glomerular, que é essa pressão osmótica característica das proteínas do plasma. E a única força inversa é a da pressão hidrostática do capilar glomerular, que faz um sentido contrário, que é essa seta maior. Então, o que nós vamos ter aqui? Se eu quiser saber a pressão efetiva da filtração, é só a gente subtrair as pressões inversas que estão exercendo uma força contra a pressão do capilar glomerular. Por quê? O sangue que vai ser filtrado, ele está aqui no capilar glomerular, né? Então, muito provavelmente, a pressão do capilar glomerular é a maior que tem, porque ele precisa exercer uma força para que haja uma saída de um volume líquido em sentido da cápsula de Bowman. Então, essa pressão aqui ela é de 60 milímetros de mercúrio. Está aqui abaixo, aqui, ó, 60 milímetros de mercúrio. Agora, se eu tenho duas pressões inversas, que é a pressão do capilar, ou a pressão da cápsula de Bowman e a pressão osmótica, o que eu faço? É 60, que é pressão da capilar glomerular, menos a pressão, né, da cápsula de Bowman, menos a pressão osmótica exercida. Então, eu vou ter 60 menos o 18, né, menos 32, e o meu resultado final vai ser 10 milímetros de mercúrio. Então, nós sabemos que lá nos túbulos proximais, distais, alça de Henle, a pressão em milímetros de mercúrio é uma pressão efetiva de 10 milímetros de mercúrio, que faz com que, agora sim, todo esse conteúdo, esse filtrado glomerular, se desloque pelos túbulos proximais, distais, alça ascendente, descendente, alça de Henle, até chegar nos líquidos coletores, ok? Então, a pressão efetiva é de 10 milímetros de mercúrio.
Vocês vão ver que esses valores aqui, 60, 18, 32, eles podem ter algumas pequenas modificações dependendo, né, do autor, dependendo do tipo de estudo, mas o resultado sempre vai ser 10. Vamos ver na sequência. Né? Aqui na sequência, as mesmas estruturas. Né? Ó, olha lá, arteríola eferente, arteríola aferente, o sangue entra pela arteríola aferente, vem pelos capilares glomerulares. Né? Aqui existe uma pressão, que é a pressão dos capilares glomerulares. Né? Então, essa pressão aqui, ela também é conhecida como pressão hidrostática, ela pode ser chamada de pressão hidrostática. Nós temos aqui a pressão osmótica exercida sobre os glomérulos, os capilares glomerulares, e temos aqui novamente a pressão da cápsula de Bowman exercida sobre. Então, o resultado é pressão hidrostática menos pressão da cápsula de Bowman menos a pressão osmótica. O resultado vai ser 10 milímetros de mercúrio, ou seja, esses 10 milímetros de mercúrio que vai fazer com que o filtrado glomerular possa ser transportado pelos túbulos e aí sim sofrer o processo de reabsorção, sofrer processos de secreção, bem como, né, os processos de excreção. Aqui nós temos números diferentes com o mesmo resultado, aquelas pequenas diferenças fisiológicas, mas novamente os mesmos detalhes, né? Pressão hidrostática, essa pressão aqui de 55, ou pressão dos capilares glomerulares, que é a mesma coisa. Aqui a pressão osmótica, né? Sentido do capilar para os vasos, e a pressão da cápsula de Bowman, também, que é a pressão exercida sobre os capilares glomerulares. Resultado final, 10 milímetros de mercúrio, que é a pressão resultante fisiológica. Olha só, o que nós temos aqui? Aqui nos mostra exatamente aquela questão do sentido, né? Do lado de tendência de força exercida. Então, nós vamos ter, né, exatamente aqui o espaço de Bowman. Né? O espaço de Bowman, aqui nós temos a luz do capilar. E o que vai acontecer aqui? Ó? Do espaço de Bowman, né, nós temos aqui algumas considerações a serem realizadas. Então, toda essa parte vermelha aqui é o meu capilar. Né? Então, o capilar, ele tem um volume de sangue. E esse volume de sangue oferece uma pressão sobre a parede. Então, essa é a pressão que nós chamamos de pressão hidrostática. Esse amarelo é de dentro do capilar para fora, né? Ou PCG. Inversamente, eu vou ter a pressão, né? Que é a pressão osmótica. Então, a pressão osmótica ela vem exatamente o contrário, que é a pressão osmótica glomerular, né? E, juntamente com a pressão osmótica, eu tenho a pressão da cápsula de Bowman. Essa pressão da cápsula de Bowman é basicamente uma situação inversa à pressão hidrostática do capilar. Então, eu tenho uma pressão maior, que é aquela de 60, né, do capilar para o meio externo, e tenho duas pressões inversas, que me totalizam 50 milímetros de mercúrio. Direciono especificamente a essa situação. Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Opa, eu percebi que vocês estavam falando aí, fiz uma pausa. Voltou? Voltou. Tá, então, ok. Resumindo aqui, eu disse que eu tenho duas forças contrárias, né? Uma que é hidrostática, que é de dentro do capilar para o espaço de Bowman, e uma outra que envolve outras duas forças, que é a pressão da cápsula de Bowman, novamente o vermelho aqui, e a pressão osmótica.
a resultante é 10, e esse 10 é a minha pressão efetiva de filtração. Ó. Então, está aqui. As minhas unidades filtrantes, são inúmeras unidades filtrantes, possibilitam, então, a passagem específica de substâncias para o líquido, né? Para o filtrado glomerular. Depois, na sequência, as reabsorções, as secreções e as excreções especificamente. Tá? Para fechar esse assunto, eu tenho aqui, ó, novamente, uma outra informação. Né? Então, lá, pressão hidrostática, 60, né? Pressão de dentro para fora, e as pressões inversas, que é de fora para dentro. Pressão da cápsula de Bowman e a pressão osmótica, ou colorosmótica, que nós havíamos citado. Essa diferença é o que vai fazer com que haja uma pressão de filtração de 10. Né? Então, é só a gente subtrair. Sempre é maior que a pressão hidrostática pelas pressões inversas. E, basicamente, nós temos essa relação de filtração. Então, a gente vai observar que aqui, né, essa pressão hidrostática, geralmente ela se mantém dentro de um limite muito estável. Né? A pressão também do capilar glomerular, né, ou da própria cápsula a própria cápsula glomerular é uma pressão bastante estável, e geralmente o que costuma variar um pouco mais é exatamente a relação da pressão colodosmótica, que tem correlação, né, especificamente com a quantidade de proteínas. Então, essa quantidade de proteínas é a variável que pode oscilar mais. Nós vimos que é o delta CG, né, que é a pressão osmótica, especificamente, em sentido inverso à pressão hidrostática. Bom, vamos ver alguns pontos importantes aqui. Né? Então, a gente tem aqui o fluxo de fluido, né, como que ocorre exatamente a relação da capacidade de filtração. Então, essa aqui é uma equação de Starling simplificada aqui para a gente poder entender. Né? Um dos pontos aqui a serem identificados é exatamente esse coeficiente de filtração capilar. Então, esse aqui, na verdade, ele vai ser um produto exatamente aqui, ó, da pressão. Né? Vai ser o produto da pressão capilar, né? Ele vai ser o produto da subtração da pressão capilar em função da pressão intersticial. Né? Então, o que acontece? Ele tem aqui uma relação diária com a condutividade hidráulica. Aí depois, né, nós vamos ter exatamente a sua relação com esse coeficiente de reflexão, que são coeficientes específicos determinados, novamente correlacionando exatamente o delta do capilar e o delta do interstício. Então, tem a pressão do capilar, né, e o delta P do capilar. Depois eu tenho lá, inicialmente, a pressão do interstício e a sua correlação com o delta P, ou apenas o P do interstício. Então, isso vai me dar exatamente uma relação de variabilidade em função do processo de filtração que está havendo. Em outras palavras, isso me leva a 4 situações básicas. Né? Qual que seriam essas 4 situações básicas? A primeira é correlacionada à pressão hidrostática. Então, quando eu considero a pressão hidrostática glomerular, eu digo que essa pressão, esse tipo de pressão, ela é importante, por quê? Né? Ela vai estar vinculada exatamente ao aumento da filtração. Né? Ela é a favor, ela faz com que a filtração efetivamente ela ocorra. Então, a pressão hidrostática, ela tem uma força que pressiona essas estruturas, fazendo com que haja o processo de filtração e que esse filtrado ele circule pelos túbulos. Né? Outra força que pode favorecer a filtração é a pressão osmótica da cápsula de Bowman. Né? Ela age também a favor. E aí nós temos 2 forças que são 2 forças inversas,
que é a pressão hidrostática, né, da cápsula de Bowman, e, por último, a pressão osmótica da cápsula de Bowman. Por quê? São pressões exatamente inversas à pressão hidrostática. Então, elas vão se opor, elas vão criar uma resistência. Como elas são menores, então o subproduto ainda é a favor da filtração. Por que ele é a favor? Porque né, como resultante, nós vamos ter uma pressão de 10 milímetros de mercúrio, que, como já foi dito, ela vai conseguir fazer com que o líquido ou fluido filtrado se desloque para as partes mais terminais do néfron. Aqui nós temos uma análise do fluxo sanguíneo renal, né, e o que pode mudar essas pressões também, a taxa de filtração dentro de uma determinada estrutura. Então, olha só, aqui do nosso lado esquerdo é a arteríola aferente, e aqui do lado direito é a arteríola eferente. Internamente, o glomérulo. Né? Então, o que vai acontecer? A filtração que passa aqui, ela vai depender da quantidade de sangue que entra pela arteríola aferente e da quantidade de sangue que sai pela arteríola eferente. Então, essa variação, né, entre entrada e saída do sangue para poder ser filtrado, vai me dar uma diferença de pressão. Então, qual é a pressão inicial que nós temos aqui? Então, essa pressão do glomérulo depende da pressão arterial, que daqui está vindo direto do sistema, aqueles 20% a 25% do débito cardíaco, que vai chegar na arteríola aferente. Então, se a minha pressão for maior, o maior fluxo sanguíneo tende a ter dentro do glomérulo. Se a minha pressão sanguínea cai, né, a pressão arterial cai, a tendência é de ter uma pressão menor também dentro do glomérulo. Então, essa é uma tendência, caso não houvesse fatores de correção. Só que o nosso rim, né, ele tem os fatores de compensação e de reequilíbrio. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu posso ter, né, um aumento do calibre ou uma diminuição do calibre dessas veias, né? Desculpa, dessas artérias. Então, a arteríola aferente, ela pode reduzir o seu calibre ou ela pode aumentar o seu calibre. Aqui depende da ação do sistema nervoso simpático, né? Ou na dilatação, depende da presença de prostaglandinas, de óxido nítrico, são as substâncias moduladoras dessa ação. Então, se eu tenho aqui uma redução da luz do vaso, ou seja, uma constrição da arteríola aferente, o que acontece? A quantidade de sangue que entra no glomérulo vai ser menor. Então, a pressão do meu capilar glomerular diminui. Com isso, diminui a taxa de filtração e, com certeza, diminui o fluxo sanguíneo renal, porque a quantidade de sangue que está entrando é menor. Então, quando eu tenho constrição da arteríola aferente, eu tenho redução, né, do fluxo sanguíneo renal, da taxa de filtração glomerular e tenho também redução da pressão do capilar glomerular. Se for o inverso, né, se nós tivermos aqui uma normal ação da arteríola aferente, mas uma constrição da arteríola eferente, o que vai acontecer? O sangue, né, chega com a pressão normal aqui da pressão arterial, só que encontra uma resistência de saída na arteríola eferente. Então, o que vai acontecer? Se a minha saída diminuiu, ocorre um aumento da pressão da cápsula glomerular, né? Um aumento da taxa de filtração glomerular, e aqui na minha saída eu vou ter uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, porque a minha saída vai estar em constrição. Então, olha só, houve uma modificação de perfil. Agora, nós podemos colocar, né, outra situação diferenciada. Eu posso fazer um aumento dessa luz do vaso. Então, o que acontece? Eu vou ter uma dilatação da arteríola eferente. Se a minha arteríola eferente ela é dilatada, o que vai acontecer? Eu tenho maior fluxo sanguíneo saindo do rim
Se eu tenho maior fluxo sanguíneo saindo do rim, com uma entrada normal na arteríola aferente, a minha pressão da cápsula glomerular ou dos capilares glomerulares diminui, como também diminui a taxa de filtração glomerular, né, e aumenta a quantidade de sangue que está saindo, então aumenta o meu fluxo sanguíneo renal, que é a saída. E o inverso, né, também pode acontecer. Última situação, uma dilatação da arteríola aferente. Se ocorre uma dilatação da arteríola aferente, naturalmente a quantidade de sangue que entra no glomérulo é maior, então aumenta a pressão dos capilares glomerulares, aumenta a taxa de filtração glomerular e aumenta também a quantidade do fluxo sanguíneo renal, especificamente. Então, eu tenho aqui variações em relação, né, à entrada e saída, considerando as arteríolas aferentes e eferentes, e claro, né, considerando aqui que isso pode ter uma variação e uma influência quando a minha pressão arterial ela também sofre modificações no seu comportamento. Aqui, basicamente, nós temos a mesma relação, né? Então, diminuição da taxa de filtração glomerular, representada pela constrição da arteríola aferente. Então, aqui no meu capilar, se diminui a entrada de sangue, constrição da arteríola aferente, diminui a pressão do capilar glomerular, consequentemente, diminui o filtrado, né? Aqui, nós vamos ter um fluxo, né, sanguíneo, ocorre uma dilatação da arteríola eferente, se ela dilatou, vai sair mais sangue, o fluxo sanguíneo renal aumenta, então diminui a pressão do capilar glomerular, diminui também o filtrado glomerular, né? O fluxo glomerular. Com o aumento que nós vimos, né, se eu tenho aqui uma constrição da arteríola eferente, eu tenho menor saída. Então, o que acontece? Menor saída do fluxo sanguíneo renal. Então, diminui o fluxo sanguíneo renal, mas aumenta a pressão do capilar glomerular e aumenta o filtrado também, né? Naturalmente, maior pressão, maior quantidade, eu consigo maior proporção também do filtrado glomerular. Aqui, por último, né, se dilatar a arteríola aferente, naturalmente, eu aumento a pressão do capilar glomerular, como eu aumento também a relação da quantidade do filtrado glomerular, aumentando, de certa forma, também o fluxo sanguíneo renal. Então, a gente tem aqui comparações, são comparações importantes, todas elas correlacionadas com a constrição ou a dilatação de arteríola aferente e arteríola eferente. Então, isso muda os constituintes das pressões, o que muda naturalmente a capacidade de filtração do rim. Aqui não muito diferente, apenas para a gente poder analisar a arteríola aferente e eu posso ter uma resistência aqui alterada, aumentada ou diminuída, nós já vimos, né? A arteríola eferente, novamente, eu posso ter aqui aumentado ou diminuído a resistência. Então, quer dizer que o fluxo sanguíneo renal aqui, ele pode ser calculado em função, né, da pressão da aferente menos a pressão da eferente, né, dividido com relação à resistência da aferente mais a resistência da eferente. E aí eu tenho o fluxo sanguíneo, né, glomerular, que é o que vai resultar aqui para a gente do filtrado glomerular diretamente. Olha só, né, isso nós já vimos, aumento da resistência da arteríola aferente. O que acontece se aumenta a resistência da arteríola aferente aqui? Eu tenho redução do fluxo, né, sanguíneo, glomerular, eu tenho redução da pressão do capilar, porque a quantidade de sangue aqui é menor. Se você diminui a resistência, ou seja, eu faço uma dilatação, naturalmente vou ter mais sangue aqui, aumento do fluxo sanguíneo e aumento também da pressão do capilar, com isso aumento da filtração. Quando nós trabalhamos apenas com a resistência da eferente, então se eu coloco uma resistência na eferente, o que vai acontecer? Aumento da pressão do capilar, consequentemente aqui, nós vamos ter uma redução do fluxo de saída, né? Quando eu coloco uma redução, uma diminuição da resistência, ou seja, uma dilatação aqui da eferente, o que acontece?
redução da pressão do capilar, porque sai mais sangue, então a pressão hidrostática aqui ela diminui, né? E aumento do fluxo, então a quantidade de sangue também vai sair. É maior o fluxo sanguíneo renal em função da dilatação. Aí resume exatamente aqueles pontos que nós estávamos vendo e analisando, né? Olha só, pessoal, com relação à filtração por néfron, né? Que nós vimos que dentro da cápsula de Bowman, nós vamos ter ali inúmeros néfrons que vão ser unidades filtrantes. Então, se eu quiser, né, identificar exatamente essa filtração por néfron, né, o que vai acontecer? Porque a soma de todas as unidades filtrantes me dá o total. Então, para eu saber o que acontece, que é a taxa de ultrafiltração, a taxa de filtração por néfron, eu tenho que analisar, que é o coeficiente aqui, né, em função da permeabilidade da membrana, que é conhecido como KF, né, em função exatamente do ΔP e o ΔΠ. O que é o ΔP? Que nós vimos lá atrás, é a pressão do capilar menos a pressão do túbulo. E o ΔP é exatamente a delta pressão do capilar, o Pi de capilar, em função do Pi do tubo. Então, ele tem correlação lá com a equação de Starling e com essas forças que nós já vimos, né? Então, quando nós temos exatamente a possibilidade de analisar que essa filtração por néfron, ela vai ser semelhante e correlacionada em todas as outras unidades, então, o que nós temos? Que o ritmo de filtração glomerular é a soma de todas as filtrações por néfron. Então, é uma coisa bem lógica, né? Pensando que cada néfron filtrante me dá uma resultante, que essa resultante é exatamente o ritmo de filtração glomerular. Então, a fórmula me traz exatamente isso, né? A capacidade e o funcionamento de cada uma das unidades me dá um ritmo, e esse ritmo, então, é chamado de ritmo de filtração glomerular. As forças que estão aqui, a gente já falou, já foram explicadas anteriormente, né? Bom, aqui o resuminho, né? A gente tem aqui a chegada do sangue, né? Vai entrar no glomérulo, então aqui nós temos os capilares glomerulares, aqui nesse ponto 1, então, nós vamos ter um processo de filtração, né? Essa filtração ocorre com cerca de 20% do plasma. Aquela unidade que eu falei que poderia variar de 18% até 25%. Então, esse processo, 18%, dividido pelo coeficiente de sangue que chega basicamente nos capilares glomerulares, nós vamos ter exatamente a seguinte proporção, né? Eu pego a taxa de filtração por néfron, que é o ritmo de filtração glomerular, divido pela quantidade de sangue que chega exatamente para poder ser filtrado, que é o 0,18, 20%, até 25%, e eu obtenho, então, a taxa de filtração ou a taxa de ultrafiltração. E aí a soma de todos eles me leva ao ritmo. Esse ritmo, resumindo, né, o que ele vai ser? Ele vai ser de 170 a 180 litros em aproximadamente 24 horas. Então, aqui o 1, né, ele indica para nós a filtração. O 2, ele vai indicar o processo de reabsorção. O 3, de secreção. E o 4, de excreção. Então, as unidades, a síntese dos processos em cima do que nós estamos vendo, está correlacionado, né? Filtração, reabsorção, secreção e excreção, que é a eliminação final de todo esse processo. Quando nós falamos em função dessas capacidades, então, existem algumas condições que podem ser analisadas pensando em substâncias e a capacidade de secreção e reabsorção renal. No primeiro modelo, aqui o modelo A, né, nós temos um modelo correlacionadas com a inulina e a creatinina. A inulina e a creatinina, elas vão ser
filtradas, olha, elas são filtradas, né? Então, elas vão passar, elas são filtradas, aí nós temos essa correlação específica quanto às suas possibilidades de ação. Já as substâncias que vão ser filtrados, né, e parcialmente reabsorvidos, você está vendo a filtração aqui, e está sendo parcialmente reabsorvidos. A gente tem aqui como exemplo o potássio, sódio, né, a própria ureia. Então, a gente observa que ele foi filtrado e parcialmente reabsorvido. Aqui eles foram filtrados. No C, né, nós temos substâncias que são filtrados e totalmente reabsorvidos. Então, glicose, aminoácidos, né? Então, fazem parte de substâncias que não são eliminadas. Então, vai ser totalmente aqui reabsorvido. No último, né, nós observamos, agora a tendência ao contrário, vai ser eliminado. Então, totalmente filtrado e eliminado. A gente tem a filtração, novamente aqui, processo de filtração, e aí o que vai acontecer? Aqui, nesse caso, foi totalmente eliminado. Não, o aminopipurato é um dos exemplos que ele é totalmente eliminado. Então, não tenho absolutamente nada que fique aqui, e aí a gente começa a falar de depuração plasmática ou depuração renal, que a gente não vai citar hoje, não. Bom, então, essa relação aqui da filtração é exatamente para compor, né, o que nós falamos aqui de filtração, reabsorção e excreção. A secreção seria substâncias endógenas que não foram citadas especificamente, a não ser a citação lá da creatinina, né? Então, olha só, pessoal, essa modulação, todo esse mecanismo tem como meta promover o balanço. Então, esse balanço, o ideal é que ele seja constante. Quanto menor for a variação, melhor vai ser a estabilidade. Quanto maior a estabilidade, maior a homeostase orgânica. Então, isso quer dizer que, se eu quero ter homeostase orgânica, né, o ideal é que nós tenhamos uma entrada igual à saída. Então, se eu tenho entrada igual à saída, eu tenho uma tendência aqui de recuperação do balanço. Ou seja, mesmo que eu tenha um organismo produzindo substâncias, metabólitos com tendência ácida, a minha ingestão ela é importante, porque dependendo da ingestão de alimentos, a ingestão de líquidos, eu posso facilitar o trabalho do meu rim ou diminuir, né? Ou seja, se eu me alimento com produtos mais alcalinos, meu rim trabalha menos. Por quê? Eu já estou fazendo uma compensação metabólica, porque estou fazendo com que a entrada ela não seja tão ácida. Agora, se você faz uma entrada mais ácida, e o nosso organismo já sendo ácido, não que vai dar problema, o nosso organismo vai trabalhar mais para poder reequilibrar esse pH. Então, as reações pró-oxidativas, elas ocorrem quando eu tenho um pH menor. Então, se a minha tendência de pH é a redução, eu vou ter radicais livres presentes, né? Radicais livres aceleram o envelhecimento, radicais livres são a favor de doenças inflamatórias, né? Se eu tenho um pH mais alcalino, eu evito exatamente essas reações pró-oxidativas. Até o câncer, em alguns estudos, eles mostram que um ambiente mais ácido, ele é pró-cancerígeno, né? Muito mais fácil um ambiente ácido criar uma situação de neoplasia do que um ambiente alcalino. Então, o balanço aqui ele é importante para que se mantenha, né, a menor variação e o organismo em equilíbrio. Bom, para quem gosta de Coca-Cola aí, né, Coca-Cola, o pH dela é 2, então quando você toma muita Coca-Cola, você faz o seu rim trabalhar mais. Então, se você quiser fazer uma compensação, se você tomar uma Coca, que estou falando é uma latinha, não é uma garrafa de 2 litros, uma latinha, o que vai acontecer? Você precisa aí de 20 copos de água com pH bom para poder compensar. Então, um copo, né, uma latinha de Coca e 20 copos de água
para poder compensar. Ok? Mesmo porque aquilo que a gente toda aqui eu fico repetitivo, parece papagaio, mas o nosso ambiente ele é pró-ácido. Tudo que nós produzimos como resultante é ácido. Então, quanto menos eu forçar o sistema, melhor vai ser, porque menos resíduos eu vou ter. Então, se a entrada é igual a saída, eu vou ter balanço, né? Então, se eu evito deixar o meu ambiente mais ácido, a gente vai ter um funcionamento renal melhor. Se isso não acontecer, então, o que acontece? Né? Vai haver aí a necessidade de diálise, a hemodiálise, a máquina para poder fazer o papel do rim, já que o rim agora não está mais funcionando adequadamente, ou o transplante renal, né? Mas aí tem muita gente que morre na fila aqui esperando o transplante renal, que é um processo bastante demorado, um processo bastante específico, né? Na questão dos critérios. Tem a fila e os doadores, toda aquela questão mais burocrática, especificamente. Vou colocar um videozinho rapidamente aqui para vocês verem e mostra exatamente o que nós estamos falando aí o tempo todo, né? Vamos lá. Então, aqui lá é diferente. Aqui os capilares glomerulares. Então, o sangue está passando aí e ele vai ser filtrado. Aqui é a cápsula de Bowman. Esse amarelo aqui, né, é o líquido da cápsula de Bowman que vai resultar no filtrado glomerular. Então, olha lá. Essa filtração, ela vai acontecendo e vai passando, né? Substâncias vão sendo passadas aqui para o filtrado glomerular. Então, é um processo que chega pela artéria aferente, sai pela artéria eferente, e aqui eu tenho uma pressão interna dos capilares e a pressão desse amarelo. Então, é uma pressão contra os capilares, do amarelo contra o vermelho, uma pressão hidrostática do vermelho contra o amarelo. São as forças de atuação. Aqui nós temos, né, túbulos contorcidos proximais, alça descendente, alça de Henle, alça ascendente, túbulo contorcidos distais. E aquele filtrado glomerular, ele vai passar por essas estruturas para que seletivamente ocorra processos de reabsorção e processos de excreção e eliminação. Porque esses túbulos, eles são entrelaçados com uma grande rede de capilares. Então, olha só, nós temos os elementos aqui que podem fazer ambos os caminhos. Passar dos túbulos e retornar como um fator de reabsorção para os capilares, ou ainda, dependendo do segmento, dos capilares passar para os túbulos, para que possam ser eliminados lá no ducto coletor. Então, ele está mostrando o fluxo sanguíneo passando e as trocas possíveis que podem haver, dependendo daqueles processos. Né? Primeiro, a filtração, depois a reabsorção, depois a excreção e secreção, que vai mostrar melhor. Ó. Então, a gente vê aí os capilares com os elementos filtrantes. Então, por toda a sua extensão, existem as características de qual a substância que vai ser exatamente reabsorvida ou qual a substância que vai ser secretada de acordo com a localização, a localidade da estrutura, né? Bom, para a gente poder direcionar para o fechamento, e depois na próxima fundamentação, eu vou falar um pouquinho do anti-inflamatório, existem algumas formas de calcular a taxa de filtração glomerular. Então, eu tenho aqui a depuração de creatinina, que é uma forma mais fácil, que é a creatinina urinária, né? Vezes o volume urinário em 24 horas, dividido pela creatinina sérica. E tem outras formas aqui, a forma de Croft-Gold, a fórmula MDRD simplificada, e essa é simplificada, imagina outra, né? E algumas tabelas associadas. Então, esses dados aqui são dados fisiológicos, tá? Eu aplico, na verdade, o valor de creatinina sérica. Então, esses dados, creatinina elevada a menos 1, 154, idade a menos 0,203,
Quanto mais rigorosa for a fórmula, muito provavelmente mais criteriosa ela é e mais próximo da realidade da filtração renal nós vamos estar. Agora, para a gente poder partir de um ponto básico de análise, nós vamos usar essa fórmula de Croft-Gold. Né? O que nós temos como variáveis? Eu tenho 140, que é a unidade fisiológica, menos a idade, vezes peso, multiplicado por 0,85 se for mulher, né? Tudo isso, né? Dividido por 72 vezes a creatinina sérica. Então, essa é a fórmula mais simples e mais fácil de nós entendermos agora exatamente como que ocorre esse processo. Olha só. Então, nós sabemos que 140 e 72 são unidades fixas. Creatinina sérica eu vou obter do exame laboratorial. Peso e idade, né? Idade, prontuário do paciente, eu perguntando diretamente ao paciente, peso, mensurando o peso em balança antropométrica. Se for mulher, a gente multiplica por 0,85. Se for homem, é o peso mesmo, sem nenhuma modificação. Então, olha só. Eu tenho aqui homens e mulheres e vou usar os mesmos dados. Então, aqui eu tenho um homem de 50 anos de idade com 70 quilos, com a creatinina igual a 1. Ah, mas onde que você teve essa creatinina? Exame laboratorial, a creatinina sérica. Me mostrou que é 1. Então, o que eu faço? Aplico a fórmula. 140 menos a idade, é 50, vezes o peso, que é 70 quilos, vezes 1. Nem precisaria colocar 1, é só para mostrar que quando é mulher é 0,85, quando é homem é o próprio peso. Isso, né, dividido por 72, vezes a creatinina sérica, que é 1. Então, eu vou ter 6.300 dividido por 72, e o meu cálculo deu 87. Nas mesmas condições, se eu tiver uma mulher, por exemplo, o que vai acontecer? Os dados são os mesmos. Não, uma mulher de 50 anos, com peso de 70 quilos, só que aqui vai mudar o quê? Porque quando é mulher eu multiplico por 0,85, que é um fator fisiológico, dividido por 72 vezes creatinina sérica. Aí é só efetuar o cálculo, nós vamos ter um valor. Esse valor aqui que eu tenho que analisar, se ele é satisfatório ou não. E agora, a creatinina aqui está 1, né? Como a creatinina está 1, são valores fisiológicos normais. O nível de creatinina ele pode ser considerado normal de aproximadamente 0,7 até 1,3. Né? A creatinina sérica de 0,7 a 1,3. Tem até algumas vertentes que trazem de 0,6 a 1,3. Agora, quando nós aumentamos, olha só, que a creatinina foi 2,5, se o normal até 1,3, está bem elevado. O que vai acontecer? A mulher, né? A mulher agora, a mesma mulher, com 50 anos, com peso de 70 quilos, eu faço o mesmo cálculo aqui, né? Vai dar 5.355. Só que agora, o critério, né, de divisão ele vai mudar, porque a creatinina deu 2,5, para 72 vezes 2,5, vai dar 180. Quando eu faço a divisão, aqui, 29,75. Então, o que aconteceu? Caiu bastante o valor, comparado com 1 e comparado com 2,5. Então, isso é onde eu vou interpretar se o paciente tem doença renal crônica ou não. Como que eu faço isso após o cálculo? Olhando essa tabelinha aqui, Então, a tabelinha nos mostra que estágio 1, né? Estágio 1 é quando vai ser igual, né, ou menor que 90 aqui, Então, depuração aqui em torno de 90. Se tiver alguma relação aí com sintomas, é necessário fazer uma avaliação para ver se o paciente não tem alguma relação de cálculo renal, né? Se não tem cistos, porque já não está correlacionado com uma disfunção renal crônica. Então, quando ele está ali no 90 ou acima, a gente não tem uma relação com a falência renal, e sim com algum outro distúrbio. Então, tem que ver se tem proteinúria, tem que ver se tem a microalbuminúria, que são conjunto de sintomas que podem mostrar alguma tendência, mas é considerado como normal. Tem alguém querendo perguntar?
Não? Tá. Quando nós temos aí depuração de creatinina entre 89 e 60, né, estou reduzindo aqui, então, aqui nesse caso, nós temos que podemos ter um estágio 2, né? Se for de 59 a 30, um estágio 3, a gente vai vendo conforme vai diminuindo aqui a relação exatamente dessa classificação, né, em função da creatinina, nós vamos tendo comprometimentos. Então, os estágios 2, 3, 4 e 5, quanto maior é o estágio, menor é a capacidade aqui, né, em função da depuração. Então, maior é a gravidade. Então, estágio 5, mais grave, e aqui nesse estágio 1 aqui, basicamente, depende de sintomatologia clínica. Então, a gente vai pensar que as possibilidades aí de doenças renais graves com abaixo de 60, que são os estágios 3, 4 e 5, que realmente levam aos cuidados clínicos mais rigorosos possíveis. Eu vou colocar para vocês esse conteúdo no mural. E eu gostaria que vocês, para o nosso próximo encontro, fizessem esse cálculo aqui, ó. Pode usar exatamente os dados que se encontram, esse não, esse aqui, ó. Vamos lá na forma de cálculo de Gold, coloque os dados de vocês e vamos fazer um treininho aqui para a gente analisar, tanto com 1 quanto com 2,5. E aí nós vamos pegar uns 2 ou 3 resultados e efetuar uma análise mais detalhada, especificamente de como analisar esse comportamento e como chegar a diagnósticos mais específicos. Essa tabela é uma tabela facilitadora, né? Essa tabela é bem resumida, que mostra lá estágios 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o que nós temos aqui? Estágio 1 seria o amarelo, o 2 o laranja, o 3 aqui, até o contrário aqui, né? 1 azul, 2 o amarelinho, 3 o laranja, o 4 esse pink e o último aqui o roxinho, né? Então, aqui eu tenho uma tabela do sexo feminino, poderia ter para o masculino, eu pego a idade do paciente, 37 anos. Aqui em cima eu tenho a taxa de creatinina. Então, vamos supor 2,5 que nós estávamos falando no nosso modelo. Então, uma pessoa com 37 anos e com uma taxa de creatinina de 2,5, o resultado vai ser por volta de 23, ou seja, está muito baixo. Então, esse paciente tem uma doença renal crônica. Então, analisando, né, esses possíveis resultados, nós chegamos aí nas correlações específicas. Se a gente pega aqui abaixo de 1, os resultados, né, abaixo de 1, os resultados, eles são bem melhores em função da problemática que nós vamos ter. E, com certeza, até o 0,8, o 0,7, entre 0,6, geralmente a taxa mínima aqui, o 0,5 não tem problema, está tudo normal, né? Mas 0,6, a gente começa a ter os padrões normais, com possíveis alterações quando chega de 0,8 para frente. Então, tabelinha aqui, é só você pegar idade, cruzar com o valor que nós temos de creatinina, e nós temos aí, possivelmente, né, o resultado de como se encontra a capacidade de filtração renal do paciente. Tá? Bom, esse eu vou falar no nosso próximo encontro. Eu acho que eu já atingi aqui a versão 15.8, estou dentro da nossa perspectiva. Então, eu vou parar a fundamentação por hoje. Ok, pessoal? Alguma dúvida?